Boa noite. Começamos hoje uma série de encontros acerca do santo sacrifício da missa. Foi o tema escolhido por vocês. A missa na Bíblia, a missa na Palavra de Deus, a missa no Novo Testamento. Aliás, só existe a missa como nós a entendemos na Nova Aliança, portanto no Novo Testamento, se bem que no Antigo Testamento há sinais prefigurativos deste que é o maior de todos os sacramentos, juntamente com o batismo. Todos os sacramentos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, mas, segundo a tradição da Igreja, a Eucaristia é o ápice, é o cume, é o momento culminante de toda a ação da Igreja. Tudo converge para a Eucaristia, que é o sacramento da unidade, o vínculo de caridade, o sinal da unidade da Igreja Católica. Não se pode falar de Igreja sem Eucaristia. Muitas denominações cristãs, muitas mesmo, negam que Jesus Cristo está verdadeiramente presente em corpo, sangue, alma e divindade no pão e no vinho consagrados pelos sacerdotes católicos na celebração da Eucaristia. E o que eles dizem, o que eles alegam para sustentar essa opinião? Eles dizem que o pão e o vinho são somente símbolos da presença de Jesus. Por isso, eles não podem ser comidos como o corpo de Cristo e sangue de Cristo. Não podem também ser adorados. E alegam para isso o seguinte: Jesus Cristo, ao pronunciar as palavras que se encontram nos evangelhos sinóticos e na primeira carta aos Coríntios, tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, Jesus utilizou uma parábola quando falou, também no capítulo 6 do Evangelho segundo João, comer sua carne e beber o seu sangue. Dizem também que esta, que eles chamam de ceia do Senhor, é somente uma recordação. Os protestantes celebram a ceia do Senhor. Só que, para eles, é uma simples recordação de algo que já aconteceu. Dizem que as palavras de Jesus, comer a minha carne, beber o meu sangue, são palavras que não podem ser interpretadas ao pé da letra. E eles afirmam, citam muitos textos do Novo Testamento para provar, ou pelo menos tentar provar, que estão certos. Nós vamos mostrar agora para vocês os textos que muitas denominações protestantes alegam para dizer o que Jesus disse: o pão que eu lhe dar é a minha carne para a vida do mundo, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Muitas palavras do capítulo 6 do Evangelho segundo João, que vamos analisar aqui, segundo eles, são palavras simbólicas. Não querem dizer carne mesmo, não querem dizer sangue mesmo. E alegam eles que há muitos textos no Novo Testamento, inclusive palavras de Jesus, textos que não podem ser interpretados ao pé da letra. Vejamos alguns destes textos. O primeiro, do Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá
e encontrará pastagem. Então eles dizem, está vendo aqui? Jesus diz que é a porta. Eu sou a porta. E dizem eles, claro que Jesus não é a porta, porta de madeira. Jesus não é um objeto, uma realidade inanimada. Logo, quando ele diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, Jesus também não está falando ao pé da letra, dizem eles. Vamos a outro texto. João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Dizem eles, está vendo? Jesus diz que é a videira, o pé de uva. Ora, mas essa é uma linguagem figurada. Jesus não é um pé de uva no sentido literal. Logo, dizem eles, quando Jesus disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, não estava falando da carne mesmo, não estava falando do sangue mesmo, dizem eles. Vejamos outro texto. João, capítulo 14, versículo 6. Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles dizem, está vendo? Jesus aqui se diz o caminho, mas nós sabemos que Jesus não é o caminho, a trilha, a estrada de barro ou de asfalto. Jesus aqui está falando numa linguagem figurada. Logo, dizem eles, quando Jesus diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue, também não está falando ao pé da letra, está usando uma linguagem figurada, dizem eles. Próximo texto, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo, dizem eles. Jesus, aqui por meio do apóstolo Paulo, escreveu, essa pedra era Cristo. É lógico que é uma expressão que não pode ser interpretada ao pé da letra, porque Jesus não é pedra, é uma expressão figurada. Logo, dizem eles, quando Jesus disse, quem come a minha carne e bebe meu sangue, não estava falando da sua carne mesmo, nem do seu sangue mesmo. Era uma linguagem figurada, simbólica, dizem eles. Lucas, capítulo 8, versículo 11. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Dizem eles. Aqui, a palavra de Deus é identificada com a semente. Mas essa identificação é no sentido figurado. Não é ao pé da letra. Logo, dizem eles, quando Jesus disse, quem come a minha carne e bebe meu sangue, não estava falando no sentido literal, ao pé da letra. Era no sentido figurado, dizem eles. Próximo texto. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino.
O joio são os filhos do maligno, dizem eles. Aqui nós temos 3 imagens figurativas, 3 expressões que não podem ser interpretadas ao pé da letra. O campo é o mundo, é uma comparação. A boa semente são os filhos do reino, outra comparação. O joio são os filhos do maligno, outra comparação. Logo, dizem eles, quando Jesus disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue, não estava falando da carne no sentido literal, nem do seu sangue no sentido ao pé da letra. Era um sentido simbólico, figurado, dizem eles. Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dizem eles, aqui Jesus associa a pessoa de Pedro a uma pedra. Mas Pedro não é pedra. Logo, quando Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, não estava falando ao pé da letra. Era uma comparação. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Jesus não estava falando do sangue dele, mas era uma linguagem figurada, dizem eles. Gálatas, capítulo 4, versículo 24. Nestes fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, que gera a escravidão, é Agar. Reparem aqui o verbo representar. São Paulo está falando de 2 mulheres. A primeira, esposa de Abraão, Sara. A segunda, a escrava de Abraão e de Sara, Agar. Dizem eles, esse texto para nós é muito importante. Assim como o apóstolo Paulo coloca de forma bem clara que se trata aqui, essa realidade constituída de 2 pessoas, Sara e Agar, de alegoria. Elas representam, portanto não são, mas representam, é uma representação que não reproduz a realidade no sentido literal. Também Jesus, quando falou de carne e de sangue, minha carne, meu sangue, não estava falando da carne no sentido literal, nem do sangue no sentido literal. Era só uma representação, dizem eles. Vamos ao Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, as 7 igrejas. Dizem eles, está vendo? Mais uma vez, a Bíblia fala de simbolismo. Logo, quando Jesus disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue, não estava falando nem da sua carne no sentido literal, nem do seu sangue no sentido literal, mas era o simbolismo. Simbolismo de quê? Segundo eles, quando Jesus falava da necessidade nossa de comer sua carne e beber o seu sangue, segundo eles, Jesus
Jesus se referia à sua doutrina. A carne de Jesus seria a doutrina de Jesus. O sangue de Jesus seria a doutrina de Jesus. E agora? O que dizer de tudo isso? Eles estariam certos? Não. Estas passagens que nós acabamos de ouvir, de ler, de ver também, porque estamos em vídeo, fazem parte de um gênero literário muito comum na Bíblia. A alegoria, que já foi citada aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 24. Se a senhora puder voltar, isso, aí está essa penúltima, perfeitamente. Alegoria. Nós, talvez pela TV, já acompanhamos, sobretudo em época de carnaval, que um dos critérios para julgar a performance de uma escola de samba é alegoria e adereços. Alegoria, na linguagem popular, significa o quê? Carro alegórico, carro enfeitado, carro com uma roupagem artificial que representa uma realidade que ultrapassa aquilo que nós estamos vendo. O que é alegoria no sentido linguístico? A alegoria é o desenvolvimento de uma metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem. Na língua portuguesa, 7ª, 8ª série, enfim, hoje se fala de ensino médio, né? São muitas as figuras de linguagem. Nós temos o eufemismo, a metáfora, a hipérbole e tantas outras. Muito bem. Então, a metáfora, ela é a transferência de uma palavra para um âmbito semântico que não é o do objeto que ela designa. Então, por exemplo, quando Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Jesus aqui está utilizando essa figura de linguagem. Na metáfora, existe uma relação de semelhança subentendida entre o sentido próprio e o sentido figurado. Semelhança. Assim como o pastor que está lá no campo dedica atenção, dá a vida pelas suas ovelhas, animais irracionais, Jesus dá a vida por nós. Ele se assemelha ao pastor do campo e nos assemelha às ovelhas do campo. Ficou claro? Mais ou menos o que da metáfora? Esse gênero de linguagem foi muito utilizado por Nosso Senhor. Quais são os discursos de Nosso Senhor onde aparece essa figura de linguagem chamada metáfora? As parábolas. Nas parábolas nós temos muito isso, não é? O semeador saiu a semear, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, a menor de todas as sementes, enfim, quando ela cresce se torna uma árvore, debaixo da qual vêm se abrigar os pássaros do céu, etc. Pois bem, todas as parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo estão permeadas desse gênero de linguagem. Então, repetindo, a metáfora é a transferência de uma palavra ou de uma expressão do âmbito semântico, que não é o seu originário, para um objeto, para um sentido que transcende aquela palavra. Gênero literário, parábola. Metáfora
na língua portuguesa. Pois bem, os exemplos mais comuns, como já disse, de metáforas na Bíblia, no Novo Testamento, são as parábolas. Por isso, não se pode interpretar ao pé da letra uma parábola. Por quê? Porque elas têm um sentido figurado. Não é? Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. No hino nacional, nós somos chamados filhos da pátria mãe gentil. A pátria brasileira é a mãe e nós, os brasileiros, somos os filhos. É lógico que a nossa mãe é a mãe genética, aquela que nos gerou durante 9 meses. Essa é a nossa mãe. Essa é a linguagem corriqueira, portanto rigorosa, que deve ser interpretada ao pé da letra. Se um de vocês sair do Brasil, e muitos já saíram, e lá alguém perguntar quem é a sua mãe, qual é a primeira reação de vocês? Minha mãe é a minha mãe genética. Mas se vocês dissessem, a minha mãe é a pátria brasileira, também é verdadeiro, só que na primeira afirmação é ao pé da letra, na segunda afirmação é no sentido figurado. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Idolatrada. Aqui estamos no sentido figurado, porque o gênero literário hino nacional brasileiro é poético, tem muitas metáforas. Por isso soa como um absurdo o brasileiro que se recusa a cantar o hino nacional, alegando para isso questões de natureza religiosa. Ou seja, eu não canto o hino nacional porque eu só adoro a Deus e não idolatro ninguém. E no hino nacional se diz, ó pátria amada, idolatrada. Então esse hino para mim é um absurdo, é contra a minha religião. Isso é o fim da picada de qualquer inseto venenoso. Porque o hino nacional não está falando de idolatria no sentido estreito. É uma linguagem figurada. É uma metáfora. Isso para nós, amados, é extremamente importante. E veremos por quê daqui a pouco. Quando uma metáfora é desenvolvida por um relato, no qual cada elemento adquire um significado próprio, temos uma alegoria. A alegoria é um tipo de metáfora. A metáfora, ela compara. A alegoria, mais que compara, ela identifica. A realidade significada identifica-se com a realidade significante. Vejamos algumas alegorias. Já vimos ainda há pouco, só vou citar agora. Eu sou a porta. É uma alegoria que não é uma comparação, é uma identificação. Eu sou a porta. Jesus não disse, eu me comparo com a porta. Comparação. Eu sou, o verbo ser, é um verbo de ligação. Então temos uma identificação entre o sujeito e o predicado. Identificação. Eu sou. Essa pedra era Cristo. Repare o verbo ser de novo. É uma metáfora identificadora. Portanto, uma alegoria. A palavra de Deus é a semente. Já vimos aqui. Eu sou a verdade. As estrelas do Apocalipse, que acabamos de ouvir ainda há pouco, o Apocalipse. Pois bem, então, eu espero que tenha ficado clara a noção de metáfora contida nas parábolas e a noção de alegoria. Muito bem.
Um equívoco que deve ser evitado: não podemos interpretar as alegorias ao pé da letra. Não podemos interpretar as metáforas ao pé da letra. A alegoria, uma espécie de metáfora. Ambas aparecem nos discursos de Jesus, sobretudo nas parábolas. Da mesma forma que não se deve interpretar textos alegóricos com critérios de interpretação literal, também não se deve interpretar textos literais com critérios alegóricos. Então, eu sou a porta. Jesus quer dizer o quê? Jesus é a única possibilidade de nós termos acesso ao Pai. Porque a porta dá acesso de um ambiente ao outro. Correto? Então, quando Jesus diz, eu sou a porta, é preciso que façamos esse raciocínio. Aqui estamos diante de uma alegoria. O que Jesus quer dizer com isso? Ele é a única possibilidade de acesso de onde estamos a outra realidade, que é o Pai. Interpretação alegórica para um texto alegórico. Agora, interpretação literal própria para um texto literal. Agora vem a questão: quando Jesus fala em símbolos, quando Jesus utiliza uma linguagem que não pode ser interpretada ao pé da letra, ele mesmo se encarrega de explicar o sentido. Ele mesmo dá a explicação ao termo que ele utilizou. Ou, quando ele não toma a iniciativa, as pessoas perguntam para ele e Jesus explica. Aqui nós já estamos entrando num assunto vital. Jesus utilizou, ao longo dos seus 3 anos de vida pública, muitas expressões, várias literais, que deviam ser interpretadas ao pé da letra, e várias não literais, figurativas. Todas as vezes que nosso Senhor Jesus Cristo utiliza uma linguagem simbólica, ele se encarrega de tirar as dúvidas. Não deixa ninguém em dúvida. E quando ele não tira, quando ele não dá explicação, é porque a linguagem é literal. Deve ser interpretada ao pé da letra. Vamos ver isto agora. João capítulo 4, de 32 a 34. Reparem bem que coisa interessante. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhes Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Reparem no versículo 32. Jesus fala de um alimento para comer que os apóstolos não conhecem. Os apóstolos se perguntam no versículo 33: que alimento é esse? E Jesus responde, tira a dúvida deles: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Qual é a conclusão que nós tiramos aqui? No versículo 32, quando Jesus fala de alimento, não é ao pé da letra, porque ele explicou o sentido, não deixou os apóstolos em dúvida. Mas Dom José, analisando esse exato texto, será que nós não poderíamos concordar com o protestantismo, que baseado também nesse texto diz
que o alimento que Jesus nos deu é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra? Vejam bem, nós podemos alegorizar a pessoa de Jesus e a ação de Jesus e dizer que Ele é nosso alimento enquanto mestre. Sua pessoa, seu testemunho, sua doutrina, tudo isso é nosso alimento. Não está errado. Não está errado. É correto dizer que na hora da homilia, na missa de Santo Expedito, Jesus está nos alimentando com sua palavra. É correto. Por favor. Mas não estamos tratando aqui de carne. Ainda não entramos nesse assunto. O que vamos analisar é: a minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. O discurso de Jesus no capítulo 6 do Evangelho de São João, que ainda não citamos. A questão crucial é carne. A carne é alimento no sentido literal. O sangue é alimento, é bebida no sentido literal. Todavia, isso não exclui que a doutrina de Jesus seja alimento. Aqui está. Que o testemunho de Jesus seja alimento. Que a obediência de Jesus seja alimento. Ele mesmo o diz no versículo 34. Voltemos à nossa reflexão. Quando Jesus utiliza uma expressão em sentido figurado, geralmente isso desperta curiosidade, questionamentos, murmuração no grupo dos 12 e entre os apóstolos, os discípulos e os demais seguidores, e Jesus se encarrega de tirar a dúvida. Olha, aqui a linguagem figurada, o sentido é esse. Tal é o exemplo de João, capítulo 4, versículos de 32 a 34. Vamos agora a outro texto. Mateus, capítulo 16, versículos de 5 a 12. Ora, passando para outra margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Jesus disse-lhes: guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam: é que não trouxemos pão. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes: homens de pouca fé, por que julgais que vos falei por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens, e de quantos cestos enchestes? Por que não compreendeis que não é do pão que eu vos falava, quando vos disse: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Esse exemplo aqui é clássico. Esse texto é ilustrativo. Jesus fala de pão, fala de fermento, eles não entendem, só que Jesus estava falando figuradamente, não era ao pé da letra. E ele explicou que fermento é esse, a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Quando Jesus fala em linguagem figurada, ele explica o sentido. Ou ele toma a iniciativa, ou os apóstolos ficam em dúvida, perguntam a Nosso Senhor, e Nosso Senhor se encarrega de explicar. Portanto, sempre foi assim. Quando a linguagem de Jesus não é clara, isto é, quando ele utiliza símbolos, o próprio Jesus explica o sentido de suas parábolas, de suas palavras. Ao invés, quando as palavras são literais, ou seja, quando o sentido deve ser interpretado ao pé da letra,
Ele não dá nenhuma explicação. Para quê? Ele simplesmente reitera o que disse. Ou simplesmente diz uma vez e pronto. Aliás, amados, isso não faz parte da complexidade da comunicação. Todos nós já tivemos experiência disso. Em sala de aula, nas conversas, com quaisquer pessoas. Às vezes estamos falando e uma determinada frase, uma determinada palavra, que não nos é clara, para nós, o sentido, no contexto da palavra, da dissertação de quem está falando, não nos parece clara. Não, por favor, que sentido você disse isso? Não, eu não entendi essa palavra. Você quis dizer o quê? É natural. Nós queremos que na complexidade da comunicação tudo seja muito claro. E quando a coisa não está clara, quem está ouvindo pergunta, ou quem, sabendo que sua palavra pode ser mal interpretada, se encarrega de explicar. Por isso, é muito comum na comunicação que a pessoa que fala, ao utilizar uma expressão, isto é, o que significa isso? O que é isto? É muito comum, é muito normal na arte da comunicação que nós utilizemos desses expedientes para que a nossa conversa, a nossa dissertação, a nossa conferência se torne clara, límpida e não deixe dúvida em nenhuma pessoa. Pois bem, vamos agora a outra passagem que mostra exatamente isso. Mateus, capítulo 13, versículo 36. Então despediu a multidão. Em seguida, entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Veja, Jesus acabou de citar a parábola, eles não entenderam e perguntaram a Jesus, pediram a Jesus, para Jesus explicar o sentido das parábolas. Isso prova que Jesus tinha o cuidado de distinguir bem quando estava falando figurativamente e quando estava falando literalmente. Quando a linguagem é figurada, normalmente ficam dúvidas no ar. E Jesus se encarrega de dissipar essas dúvidas. Mateus, capítulo 15, versículo 15. Outro exemplo. Tomando então a palavra, Pedro disse: explica-nos esta parábola. Jesus respondeu: sois também vós de tão pouca compreensão? Só que em seguida, Jesus dá o sentido da parábola que ele acabara de citar, de narrar. Então vejam, nós temos uma preocupação de Jesus em explicar o sentido de suas palavras, quando suas palavras não são literais. Portanto, não podem ser interpretadas ao pé da letra, é em sentido figurado. Reforça isso o fato de quando Jesus utiliza a linguagem figurada, os apóstolos ficam em dúvida. E Jesus tira as suas dúvidas, explicando o sentido daquela palavra, daquela expressão, daquela parábola. Porém, no capítulo 6 do Evangelho segundo João, e nos relatos da última ceia, onde são narradas aquelas coisas, onde estão consignados os relatos fundamentais da instituição da Eucaristia, não se trata disso. Aliás, eu tenho uma coisa a dizer para vocês, que todos vocês vão concordar.
inclusive os não católicos que estiverem assistindo esse vídeo. A instituição da Eucaristia acontece quantos dias antes da morte de Jesus? Foi na véspera. Aliás, em menos de 24 horas. Se a ceia foi, imaginemos, a partir do pôr do sol, considerando que no dia seguinte, às 3 horas da tarde, Jesus Nosso Senhor já estava morto, então foi menos de 24 horas. Jesus sabia que ia morrer no dia seguinte. A grande pergunta é: pode uma pessoa na véspera da morte utilizar uma linguagem figurada? Levante a mão quem já teve a experiência de ouvir alguém no leito de morte. A mãe, o pai, enfim, quem teve a graça de estar perto do seu papai ou da sua mamãe ou do seu ente querido, ele se ultimando e falando, conversando com vocês. Quem teve essa experiência, levante a mão. Ali, Dona Francisca, enfim. Bem, ora, a linguagem que o moribundo utiliza não é figurada, é claríssima. A mãe reúne os filhos para fazer os últimos pedidos. Meu filho, cuide de cicrana, meu filho, cuide da roça, meu filho, não deixe isso acontecer, enfim, as últimas instruções, né? Pois bem, é uma linguagem clara, porque ela quer se fazer entender. Quem está morrendo utiliza uma linguagem concisa, não vai fazer grandes divagações, enfim. Não é claro, é pão, queijo. Diz o que quer com clareza. Não esconde o jogo, não utiliza linguagem figurada. Imaginar que na instituição da Eucaristia, quando Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim", na véspera da morte, Jesus estava usando uma linguagem figurada e teria deixado os apóstolos em dúvida. Não, peraí, fazer isto como? É carne, é sangue, e agora? Enfim, não entra muito na nossa cabeça admitir que poucas horas antes da morte de Nosso Senhor, aliás, poucos minutos antes de ele ser preso, porque terminou a ceia, ele foi para o Jardim das Oliveiras, Judas saiu antes. Quando Jesus saiu do cenáculo para o Jardim das Oliveiras, ele acabou sendo preso. Jesus já estava no auge do seu sofrimento. Ele dissera: "Um de vós me há de trair". Trata-se, portanto, de um momento crucial da vida de Jesus. Um momento significativo para a igreja, porque Jesus estava instituindo o sacramento por excelência da igreja, juntamente com o batismo. Imaginar que na véspera da morte, angustiado, Nosso Senhor utilizou uma linguagem figurada. Quem está para morrer procura ser claro, procura ser direto, procura utilizar uma linguagem literal, claríssima, que não suscite dúvidas, interrogações, perplexidades. Pois bem, amados, isso é importante no tocante aos textos da instituição da Eucaristia, que não vamos tratar hoje. Nós vamos começar a refletir o capítulo 6 do Evangelho segundo João, da promessa da Eucaristia. No capítulo 6, Jesus promete instituir esse sinal. É uma promessa. O pão que eu hei de dar, ele está prometendo. E vai cumprir na véspera de sua paixão, ao instituir a Eucaristia. Muito bem. Vamos dar uma folheada na nossa Bíblia, no inteiro capítulo 6 do Evangelho segundo João. Ele é um capítulo riquíssimo, a página 1391, e ele é dividido em 3 partes. A primeira,
versículos de 1 a 15, a multiplicação dos pães. Jesus atravessa o mar da Galileia, a multidão procura Nosso Senhor para escutar as suas santas palavras. Jesus tem pena desse povo e sacia a fome desse povo. Cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse fato, esse relato, é prefigurativo da Eucaristia. Essa fartura, essa abundância de alimento material, remete o coração dos presentes, o nosso coração, a uma outra realidade misteriosa que seria dada por Jesus. Que realidade é essa? Ela se tornará clara ainda no capítulo 6 do Evangelho segundo João. Depois, nos versículos 16 a 21, nós temos Jesus andando sobre as águas. De novo, a manifestação do seu poderio, da sua soberania sobre a natureza. E a partir do versículo 22, Jesus atravessa o mar da Galileia e vai, diz o versículo 24, a Cafarnaum. E na sinagoga de Cafarnaum, Cafarnaum fica às margens do mar da Galileia, na sinagoga de Cafarnaum, ele profere o seu discurso sobre a Eucaristia, a promessa acerca da Eucaristia. E é exatamente isso que nós vamos tratar no encontro seguinte. A partir do primeiro instante do próximo encontro, nós vamos analisar versículo por versículo do discurso de Nosso Senhor. E é uma evolução, é uma cadência comovente. E a gente vai percebendo que Jesus vai, aos poucos, falando dele, da sua doutrina, da sua palavra, do seu ensinamento e depois de um pão que veio do céu, um pão que alimenta para a vida eterna. E chegará um momento em que ele vai dizer: o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Nessa hora, a reação vai ser tremenda. Esse homem está doido? Está falando da sua carne? Está falando do seu sangue? Como é possível isso? Aí nós vamos perceber aquilo que nós falamos hoje terá sido linguagem figurada ou literal? Todas as vezes que Jesus falou em linguagem figurada, ele explicou o sentido. Mas aqui, João capítulo 6, Jesus falou em linguagem figurada. Qual é a reação de um conferencista, de um palestrante, quando utiliza uma linguagem figurada e as pessoas não entendem? O que é que se espera do conferencista? Que ele explique. Que ele explique. E sabem qual foi a explicação de Jesus? É carne mesmo. É sangue mesmo. E sabem quantas vezes Jesus reiterou isso? 5 vezes. E sabem qual foi a reação do povo depois de Jesus ter reiterado 5 vezes que é carne mesmo, que é sangue mesmo? Muitos foram embora, não aguentaram. E sabem qual foi a reação de Jesus diante dessa fuga, desse abandono de muitas pessoas que acharam loucura o que Jesus disse? Não voltou atrás, reiterou: é isso mesmo que eu disse. Pois bem, é exatamente isso que nós vamos analisar no capítulo 6 de São João, no nosso próximo encontro. Boa noite.